Porque ontem a gente ficou muito em cima, inclusive, quando a gente fala dessa viagem do presidente Lula, na questão de voltar a fazer parte do grupo que inclui o Caribe, a questão da União Europeia, mas esses encontros bilaterais têm aparecido até mais nessas últimas horas. Urian, dessa agenda que o presidente já teve até agora, o que mais te chama a atenção para dados positivos aí para o Brasil, se a gente tiver como consequência? Boa tarde para você. Oi, Paula, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Então, essas agendas bilaterais são muito importantes, principalmente essas que têm acontecido com os países da União Europeia, que são 27 países. Lembrando que essa cúpula que está acontecendo agora em Bruxelas, que começou ontem, ela reúne os países que são membros da CELAC, que são 33 países da América Latina e do Caribe, e 27 países da União Europeia. Por que eu digo que essa reunião com os países da União Europeia é mais importante? Porque cada um dos países, ou seja, cada um dos parlamentos nacionais, vai precisar ratificar o acordo que está para sair aí do Mercosul com a União Europeia. Ou seja, a gente vai precisar do apoio desses países. Por isso que é bom que o presidente Lula se encontre com, por exemplo, o chanceler da Alemanha, para conseguir o apoio da Alemanha para esse acordo aí que vai trazer bilhões, centenas de bilhões de reais para o nosso PIB ao longo dos próximos anos. Outra reunião que foi muito importante também que aconteceu foi do presidente Lula com o Macron e líderes da Venezuela também, que aí eles discutem uma retomada de relações com a Venezuela, da Europa com a Venezuela, o fim das sanções, eleições livres no próximo ano, já que vai ser um ano eleitoral por lá. E é isso, Paula. Agora, Urian, eu separei também aqui, eu lembro que numa das vezes, de algumas das pautas internacionais, a gente conversou sobre isso, que muitas vezes o presidente acaba sendo questionado sobre uma posição da guerra na Ucrânia. Separei um trecho porque o presidente do Chile chamou a atenção dos presidentes da América Latina a respeito desse assunto lá em Bruxelas. Deixa eu rodar esse trecho que eu quero que você comente na sequência. Ele é bem curtinho, vamos ver. Yo creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. E aí, Urian, foi realmente um presidente que se deu conta de algo que está acontecendo, porque a gente sabe que é realmente isso, é não querer também fazer todas as vezes essa guerra contra a Rússia. Não é a primeira vez que isso acontece, que esse tipo de pressão acontece, mas entre os países da América Latina, a gente acaba que o Brasil também é pressionado. Você realmente concorda com ele? Deveria existir uma união dos países para tentar ficar ao lado da Ucrânia e tentar salvar a Ucrânia nessa guerra? Olha, eu acredito que o Brasil ele precisa realmente de muito pragmatismo. Por mais que eu, Urian, pessoalmente condene essa invasão, eu entendo que o Brasil ele precisa sempre aí manter a sua postura de pensar em si mesmo também. E isso pode ser feito. Você pode conseguir manter uma posição de neutralidade e tentar ganhar de todos os lados. Alguns países que se dizem neutros, como a Índia, por exemplo, têm ganhado com isso. Por quê? Porque a Índia tem escolhido aí quanto que ela quer pagar pelo petróleo russo, por exemplo. O Brasil, qual que é o problema? O Brasil se diz neutro, mas ao mesmo tempo ele se alinha, ele meio que tem aí um apoio velado à Rússia, por mais que tenha melhorado nas últimas semanas, mas em diversas ocasiões o presidente Lula culpou a própria União Europeia, ele culpou os países da OTAN, os Estados Unidos, pela continuidade da guerra. Então, como que você diz que o Brasil é neutro, sendo que você, de certa maneira, passa pano para o invasor, ao mesmo tempo que você culpa aqueles países que estão ajudando o país invadido a se defender e ainda ao mesmo tempo fala que quer mediar esse conflito. Então, isso não tem convencido muito e isso complica bastante a situação do Brasil, Paula. Agora, Urian, eu separei um trecho da conversa com o presidente que aconteceu ontem em Bruxelas, porque ontem ficou todo mundo muito em cima, até uma foto que a gente mostrou de bastidor aqui na hora, eu me lembro, que entre os convidados ali numa mesa, tinha inclusive Emmanuel Macron, tinha a vice-presidente da Venezuela. O presidente brasileiro falou
sobre esse encontro. Ele está sendo bem pressionado, na verdade, sobre esse encontro. Separei um trecho também para você falar dessa relação. Vamos ver. Eu estou achando a reunião extraordinária. Eu fico muito feliz com o carinho que as pessoas tratam a volta do Brasil. É como se fosse uma coisa nova que estivesse chegando a participar da reunião. Todo mundo muito feliz. E eu sinto muito orgulho de ser brasileiro por conta disso. Ou seja, as pessoas gostam do Brasil, as pessoas querem estar com o Brasil, as pessoas querem visitar o Brasil, as pessoas querem que o Brasil visite os seus países e, portanto, eu acho que nós vamos fazer encontros extraordinários e vamos fazer com que a imagem do Brasil melhore diante do mundo. Inclusive, tivemos uma reunião com França, com Colômbia, com Argentina, com o representante do negociador das oposições da Venezuela, com a vice-presidenta, para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela. Tudo isso aconteceu dentro de um espaço em que a gente não precisa sair para lugar nenhum. Já visitei o rei da Bélgica, o rei belga, já visitei o primeiro-ministro, ou seja, é uma coisa extraordinária. Eu queria entender com você qual que é a análise que a gente pode fazer, a leitura, quando o presidente fala em normalizar a Venezuela, e ele também fala, olha, se tiverem eleições justas, a gente pode juntos terminar com as sanções. É esse o papel realmente que a gente espera do presidente, ou ele pode estar comprando uma briga que não é a melhor briga, ainda mais quando a gente fala da relação com a União Europeia? É bem complicado de especular isso, Paula, até mesmo porque desde que o Lula assumiu, a maior parte das polêmicas em que ele se envolveu em relação à política internacional, as que não dizem respeito também à posição do Brasil em relação à Ucrânia, tem a ver com a Venezuela. Quando o presidente recebeu Nicolás Maduro ali como um grande estadista, ele até deu uma brincada falando, olha só, aqui disseram que ele era muito mal. Depois relativizou a democracia, diz que o conceito de democracia é relativo. E aí, faz alguns dias também, ele disse que a mudança na Venezuela ela tem que partir do próprio povo venezuelano, que é algo muito complicado, porque como que o povo vai conseguir fazer algum tipo de mudança se existe repressão naquele regime? Então, é algo que o Lula, se ele se diz, ele foi eleito aí como um grande defensor da democracia, ele precisa defender lá fora, até se ele quiser continuar fazendo esse papel de democrático, mas não é simplesmente permitindo e acreditando que os problemas da democracia venezuelana vão se resolver sozinhos. Não é só permitir que haja eleições livres na Venezuela, você precisa ter certeza de que o processo eleitoral, ou seja, até aquele processo de campanha, seja justo. E a própria União Europeia tem seus desafios internos em relação a isso. Lembrando ali, por exemplo, a Hungria, que é um país que faz parte da União Europeia, o primeiro-ministro do país, que é o Viktor Orbán, ele estava presente nessa cúpula da CELAC com a União Europeia, mas a Hungria é aquilo que se tornou a primeira democracia iliberal da União Europeia, talvez até a primeira democracia liberal do planeta, em que as eleições elas podem até ser livres, ou seja, no sentido de você conseguir eleger um candidato da oposição, mas as regras do jogo não são justas. E eu acredito que o presidente Lula aí, querendo ser esse porta-voz ele fala até em trazer a Venezuela de volta para o Mercosul, ela está suspensa, ele está fazendo aí o seu papel de querer ser o grande líder regional, trazer a Venezuela para perto e defender essa bandeira que é a democracia. Agora, que se isso vai adiantar e se vai de fato colar, aí já é outra história. Agora, Uriah, também para encerrar, a gente recebeu uma informação aqui de bastidor a respeito da relação Brasil e México. Existia aquela discussão de precisar ou não precisar de visto para entrar nos dois países. Mais ou menos há uns 2 meses, o ministro das Relações Exteriores tinha dito que o México ia voltar atrás e isentaria todos os viajantes brasileiros. E agora o que aconteceu? Eles entraram num acordo de sistema recíproco de vistos eletrônicos, ou seja, você não precisa o visto no papel, mas eletrônico, tanto para a gente entrar no México quanto para os mexicanos entrarem no Brasil. Você acha que isso é positivo para a gente? Qual a sinalização? Eu, na verdade,
Pessoalmente, eu acredito no liberalismo em quase todos os aspectos. Inclusive, acredito que esse sistema de reciprocidade acaba, de certa maneira, eu entendo que isso é algo que a nossa diplomacia tem adotado historicamente, mas acredito que um país com potencial turístico como o Brasil deveria se abrir para o mundo. Inclusive, o presidente Lula até há algumas semanas, ou não, faz alguns meses já, ele falou em exigir vistos novamente para turistas de países como o Japão, Estados Unidos, Austrália, que era uma medida que o Jair Bolsonaro tinha tomado lá atrás, mas acredito que não é o momento da gente criar barreiras e fechar as portas, mas sim de abrir. Se o discurso da política externa é de o Brasil estar de volta no cenário internacional, o Brasil vai se abrir para o mundo, então, de fato, vamos abrir as portas também e facilitar com que isso aconteça. Urian, obrigada por conversar com a gente, viu? E nos ajudar a entender a importância dessa viagem do presidente Lula, mas não só a viagem a Bruxelas, mas principalmente os acordos bilaterais. Até a próxima.